Fala aí, galera, começando aqui o terceiro e último vídeo aí de ajuda na lista do segundo bimestre. Questão 13 agora. Considerando a ideia de ângulos simétricos no círculo trigonométrico, responda. Aí vou fazer uma das letras e as outras ficam como exercício, tá bom? Para vocês tentarem aí. Sabendo que o seno de 70 graus é 0,939, calcule o seno de 110, o seno de 250 e o seno de 290. Bom, vou desenhar aqui um círculo trigonométrico, mas a ideia é simples. Se vocês souberem a ideia, não precisa nem desenhar o círculo trigonométrico, mas eu vou desenhar para mostrar melhor aí o significado. Bom, então 60 graus, aliás 70, né? Vou até mudar uma outra cor aqui. Digamos que 70 esteja aqui, ó, próximo ao 90. Então a gente viu aqui que tem o seno de 70 é um seno próximo aí a 1. Próximo a 1. Só fazer a linha pontilhada aqui. Então vai dar esse valor aqui bem próximo a 1, que é de 0, deixa eu botar aqui na frente, 0,939. Seno de 110, aí vocês vão observar o seguinte, 110 é um ângulo que para 180 faltam 70, então ele vai estar aqui, ó, deixa eu fazer uma linha reta aqui, ele vai estar aqui na mesma altura do 70, ó. Então o seno dele vai bater aqui também na mesma altura. Porém não. Vai bater na mesma altura, então vai ser o mesmo valor. Então o seno do 110 graus, ele vai ser igual ao seno dos 70 graus. Ou seja, também vai ser 0,939. Porque 110 graus para 180 faltam 70 aqui, ó, que é justamente essa medida. Então, pela semelhança aqui dos ângulos aqui, né, dos triângulos, dá para concluir então que o seno de 110 é igual ao seno de 70. Por sua vez, os senos aí de 250 e 290, ó, um vai estar aqui. Agora eu vou olhar o quanto esse ângulo passou de 180, que é justamente 70 graus. Certo? Então, deixa eu botar aqui. Aqui era o de 70, aqui o de 110. Aqui o de 250, né? Que é 180 mais 70. E o último ângulo, o que a gente vai verificar é o quanto falta para dar uma volta completa, para 360 graus. Que também vai ser aqui 70. Então todos esses ângulos são simétricos. Porém, esses outros dois ângulos aqui, tanto de 250 quanto, esqueci de escrever aqui, o de 290, eles vão estar aqui na parte de baixo do gráfico, do círculo, né? Então eles vão dar o mesmo valor do seno de 70, porém negativo. Então seno de 250 graus, deixa eu melhorar aqui esse 250 que ficou estranho. Então seno de 250 graus vai dar menos o seno de 70. Vai ser o mesmo valor em módulo, porém negativo. Então vai ficar menos 0,939. E por fim, o seno de 290 também vai ser o mesmo seno de 70, porém negativo, né? Que ambos estão aqui na parte de baixo, aqui no terceiro e no quarto quadrantes. Então vai ser menos 0,939, beleza? Então essa ideia aqui vai se aplicar para as letras B e C também, tá bom? Lembrando só que no caso da tangente, pessoal, a tangente ela vai ser positiva quando tiver no primeiro e no terceiro quadrante. Deixa eu só escrever isso aqui para
quando vocês chegarem na tangente, não terem dúvidas. Então, a tangente é o seguinte: como ela é o seno sobre o cosseno, ela é uma razão entre dois valores, então a tangente, uma divisão só é positiva quando os dois números são positivos. Então, vai ser aqui no primeiro quadrante que você tem o seno e o cosseno positivo, e no terceiro quadrante que você tem ambos negativos, aí quando você divide um pelo outro dá positivo. Aqui no segundo quadrante você tem um positivo e outro negativo, no quarto também. Então a tangente no primeiro quadrante é positiva, no terceiro quadrante também é positivo. Já no segundo e quarto quadrantes, a tangente vai ser negativa, tá bom? Então, é igualzinho, tá? As letras B e C, é igualzinho a letra A, porém, a tangente tem essa diferenciação aí, beleza? Ela vai ser positiva no primeiro e terceiro quadrante e negativa no segundo e quarto. Questão 14, finalizando aí já, né? Use os valores de seno e cosseno dos ângulos notáveis e calcule. Então aqui, transforma primeiro em graus, né? Quando tiver em radiano, no caso, né? Se já tiver em grau, não precisa. Então, 5π sobre 6 vai ser 5 vezes 180 sobre 6, que é igual a... Aqui 180 sobre 6 dá 30. Então, vai ser o cosseno de 5 vezes 30, que é 150 graus. E aí, sem fazer o círculo trigonométrico, nós sabemos que para 150 graus, é um ângulo que está no segundo quadrante, faltam 30 graus para chegar no 180, para dar meia volta. Porém, nesse ângulo aqui, no segundo quadrante, os ângulos têm cosseno negativo. Então esse valor aqui vai ser menos o cosseno de 30 graus, né? Porque todos os ângulos que estão no segundo e no terceiro quadrante têm cossenos negativos, né? Por estarem do lado esquerdo. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então a resposta final dessa questão vai ser menos raiz de 3 sobre 2, ok? Então é isso, né? A partir dessa aí vocês podem tentar fazer as outras. Aqui a C e a D já está em grau, né? Então a G também. Só que a G tem um detalhe. Na letra G, ó, menos 225 graus, quando o ângulo for negativo, deixa eu fazer aqui um círculo trigonométrico para explicar melhor. Quando for negativo, seno e cosseno, aí em vez de vir nessa direção o ângulo, ele vai na outra. Então ele vai parar aqui, ó, 90, 180, 225. Deixa eu fazer em vermelho aqui para modificar um pouco. Então esse é o ângulo de menos 225 graus, porque foi no sentido horário, né? Só que esse ângulo de menos 225 graus, ele equivale a esse outro aqui, ó, que é o que você vai considerar. Esse que você vai considerar, ele é 360 menos 225, que vai dar 531, 135 graus. Então, só para ficar claro aí, na letra G, o seno de menos 225 graus, ou seja, 225 graus no sentido horário, que é o sentido negativo, é a mesma coisa do seno de 135 graus, que é o que falta aí para dar uma volta completa, que seria no sentido positivo, né? E aí o seno de 135 vocês vão analisar, no caso aí, dos ângulos semelhantes aí dentro do círculo trigonométrico, beleza? E as outras questões são também desse mesmo nível aí. Questão 15. Sendo o cosseno de x igual a 40 sobre 41 e x um número de 270 e 360, calcule o valor de seno de x. Então essa questão está muito parecida com a questão lá do comecinho.
né, que a gente vai usar aí a relação fundamental da trigonometria. Como nós temos o valor do cosseno, não temos do seno, e nós sabemos ainda o quadrante que esse número está, né, que nesse caso aqui, se o x está entre 270 e 360, ele está no quarto quadrante. Então, se ele está no quarto quadrante, o valor de seno de x vai ser um valor negativo. Então, quando vocês forem fazer o cálculo aqui, né, ó, você está aqui, seno ao quadrado de x mais o cosseno, que é 40 sobre 41 ao quadrado, né, é igual a 1. Aí vocês vão elevar o 40 sobre 41 ao quadrado, fazer 1 menos esse valor, e aí no final, você vai, quando for botar mais ou menos a raiz desse número aqui, vocês vão considerar apenas o sinal de menos. Porque esse ângulo está no quarto quadrante, e no quarto quadrante os ângulos têm seno negativo. Tá certo? E o cosseno seria positivo, mas como ele está querendo o seno, o cosseno tanto é positivo que ele até falou aqui o valor, né? 40 sobre 41. Então, partindo daqui, ó, achem o seno ao quadrado, depois passa o quadrado como raiz quadrada e considerem apenas o valor negativo, porque ele está no quarto quadrante, né? Se ele estivesse no primeiro, o seno também seria positivo, assim como o cosseno. Bom, questão 16 agora. Determina os valores das funções trigonométricas. Aqui ele quer todas, tá? O seno, o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. De um ângulo x, quando? Então aqui, uma dica que eu dou é vocês usarem na forma de fração, tá? Então a letra A, se o seno de x é meio, vamos transformar em meio, esse meio em 1 sobre 2. E para achar aí o cosseno, relação fundamental da trigonometria, usando o seno aí como sendo 1 meio ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, e blá blá blá, achou o cosseno de x. Achando o cosseno de x, como é que eu acho a tangente? A tangente de x basta dividir o seno pelo cosseno. Você vai ter o valor dos dois, então vai ficar mais fácil, né? Então você vai usar essa fórmula aqui para achar o cosseno, essa aqui para achar a tangente. As outras três, a secante, a cossecante e a cotangente, todas elas dependem do seno, do cosseno e da tangente. Então, por exemplo, a secante de x vai ser 1 sobre o cosseno de x, né, que você já vai ter achado. A cossecante de x vai ser 1 sobre o seno de x, certo? E a cotangente de x vai ser 1 sobre a tangente de x também que você vai ter. Então, a questão aí parece ser mais simplesinha, mas ela, né, dá um tempinho aí de cálculo para resolver, tá bom? E a letra B, a mesma coisa, tá? E aí, como está no primeiro quadrante, ó, no primeiro quadrante, então o cosseno vai ser positivo, a tangente também vai ser tudo positivo, tá certo? Na letra B, a única coisa que vai mudar é que, em vez de você vai chamar o seno de 1,5 de 1 sobre 2, você vai achar o cosseno, vai chamar o cosseno, vai calcular o seno, assim como fizemos na letra A, né, através da relação fundamental da trigonometria. E depois as outras, né, a tangente, divide o seno pelo cosseno, secante que é 1 sobre o cosseno, cossecante que é 1 sobre o seno e cotangente que é 1 sobre a tangente. Vamos lá para a penúltima questão. Com auxílio da tabela de ângulos notáveis, calcule. Qual é a cotangente de 120? Bom, 120 é um ângulo que está no segundo quadrante. Então vai ser igual a cotangente de... Aí você vai pegar 120, falta quanto para 180? 60 graus. Porém, como está no segundo quadrante, a tangente é negativa.
tá? Nesse quadrante, porque o seno e o cosseno vão ter sinais diferentes, né? O seno é positivo, o cosseno é negativo. Então, aqui vai dar menos a cotangente de 60, que é o inverso, né? Menos 1 sobre a tangente de 60. Tangente de 60 que é raiz de 3. Aí quando eu chego na raiz no denominador, eu faço a racionalização. Então vai ficar menos 1 vezes raiz de 3, que é menos raiz de 3. Embaixo raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai cortar aqui a raiz com a raiz, vai ficar apenas o 3. Então essa é a cotangente de 120 graus, beleza? Aí vamos aplicar a mesma ideia para as outras questões, lembrando que quando tiver em radianos, transforma em graus, tá? Que aí fica mais fácil. Bom, e para finalizar, a última, questão 18, usando as fórmulas da adição e subtração, determine. Nessa aqui, galera, eu vou cancelar as de tangente, tá? Que acabou que não deu tempo de eu passar para vocês. Então façam só a B, C, D, B, C, E e F, tá? Bom, para fazer essas aí basta lembrar daquelas formulazinhas, né? Seno da soma de dois ângulos é o seno A cosseno B mais seno B cosseno A. O sinal daqui é o mesmo do de lá. O sinal daqui é o mesmo do de lá. Então se for seno de A mais B vai ser mais aqui. Se for seno de A menos B, a subtração de dois ângulos, aí vai ser menos lá. Menos seno de B vezes cosseno de A. Ok? E a fórmula do cosseno, da soma e da diferença, é até mais simples, né? Que é cosseno ao quadrado de A. Fiz besteira. É o cosseno de A vezes o cosseno de B menos, aí agora aqui o sinal já muda, seno de A vezes seno de B. Tem até uma frasezinha aqui para decorar essa fórmula que é cossa A, cossa B, troca o sinal, no caso, né? Seno A, seno B. Então, troca sem saber. Aí fica uma palavra aí parecida com seno A, seno B, para que vocês, na hora que estiverem fazendo, lembrem da fórmula, tá bom? Então, se troca sem saber, então no da subtração vai ser cossa A, esqueci aqui, botei o quadrado de novo, cossa A, cossa B, multiplicando, né? Agora aqui vai ser mais seno A vezes seno B. Tá certo? Então, a frasezinha do seno é seno A cosseno B, seno B cosseno A, o sinal daqui é o mesmo do de lá. E a frasezinha do cosseno é cossa A, cossa B. Ou seja, cosseno de A vezes cosseno de B, troca sem saber. Aí você troca o sinal, se for mais vira menos, se for menos vira mais. E o sem saber, que é como se fosse a abreviação de seno de A vezes seno de B. Tá bom? Então, vou deixar a da tangente para lá. Façam só A, B, C, D, E. É só lembrando, né? Seno de 15 graus. Vamos escrever 15 como sendo uma subtração de dois ângulos notáveis, que é o 45 e o 30. Poderia usar também o 60 e o 45, que dá na mesma. Cosseno de 75 graus, não sei. Mas eu sei que é o cosseno de 45 mais 30. Então aí joga em duas fórmulas que você vai achar. Seno de 105 é o seno de 60 mais 45, que também são dois ângulos notáveis, de boa. E o cosseno de 105 é o cosseno de 60 mais 45. Né? Vai ser igual ao de cima, né? Vai ser igual ao seno. Então vocês vão usar a fórmula do seno e do cosseno para essa soma aí. 60 mais 45. Beleza? Então é isso, galera. Chegamos ao fim aí da nossa lista. Espero que esses vídeos aí ajudem aí vocês a pelo menos iniciar a questão. Depois o resto é continha básica aí, que eu não vou considerar tanto como
eu considero a ideia principal, mas vou tirar uns pontinhos aí pelos erros aí também de cálculo, beleza? E vocês perceberam em quase todas as questões precisam do cálculo, então não ponham só a resposta, tá bom? Ponham também o cálculo aí para chegar naquela resposta, tá bom, galera? Então é isso, tá? Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.